muita alegria e dedicação que preparamos este programa para vocês. Diversidade cultural com Tânia Mara. Isto mesmo, gente! Estou de volta! Com o apoio e patrocínio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por intermédio da Secult. Fomos contemplados no edital Economia Criativa e, é claro, vamos falar de cultura. Pensamos em temas super atuais com convidados pra lá de experientes. Começamos com Guilherme Alves, representante do movimento hip hop, que tem muitas histórias para contar. Na sequência, recebemos Nego Moura, um grande expoente da cultura poços-caldense, que aborda com maestria temas sobre a cultura afro. Com mais de 35 anos de experiência no mundo da música, vem chegando Rodrigo Anderi, mais conhecido como Rodrigo Lee. Em tempos de pandemia, quem seríamos nós sem a tecnologia? Por isso, gravei uma entrevista especial com Vitor Imese, que falará sobre os benefícios da tecnologia para a cultura. E para encerrar este programa, eu não poderia perder a oportunidade de falar dos projetos aprovados pela Secult, que foram os fantoches do Ideia Fixa Invadem as Casas, as Praças e o Ideia Fixa pela Cultura. Hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas no subúrbio de Nova York na década de 1970. A música é a principal manifestação artística do hip hop, que também tem na dança e no grafite forte representação. Dos Estados Unidos, a cultura hip hop se espalhou pelo mundo. No Brasil, a cidade de São Paulo é aquela com maior número de adeptos e com uma relevante produção artística. Mas nós não estamos aqui para falar nem do hip hop americano e muito menos do hip hop paulista. Nós vamos falar do hip hop Poços Caldense. Fala pra gente aí, Guilherme! Tudo bem, Tânia? É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Guilherme Alves, eu trabalho com dança aqui na cidade já tem uns 10 para 15 anos e realmente a cidade ela é muito forte culturalmente, não só culturalmente como também uma cidade turística, né? Então atrai bastante olhares e a dança aqui na cidade começou tem muito tempo, desde antes de eu nascer. Eu comecei com a dança aqui na cidade com mais ou menos 12, 13 anos em redes sociais, em grupos de dança e tem muita coisa que acontece aqui na cidade, tem vários grupos de diversas culturas diferentes, que o hip hop ele não é uma coisa engessada, né? Ele é como se fosse uma árvore muito grande com vários galhos e cada galho tem uma história, tem uma referência, vem de algum lugar e é mais ou menos isso. Eu mesmo venho de uma cidade onde a cultura não era tão bem vista assim, entendeu? Quando eu cheguei aqui em Poços de Caldas já me surpreendi com tanta coisa acontecendo e com tanto incentivo. Então, tipo assim, as empresas realmente elas se importam bastante, eu sinto assim esse feedback das empresas em patrocinar e apoiar e lógico, poderia ser bem melhor, né? Poderia ter bastante coisa, mas a gente não fica a desejar não. Em comparação com grandes cidades, com grandes metrópoles, Poços de Caldas está bem posicionada, tanto em relação a projetos quanto em relação a desempenho. Então a gente tem muita coisa que aconteceu aqui, que saiu daqui, a gente tem dançarinos espalhados pelo mundo inteiro, a seleção brasileira de hip hop ela já foi a nossa seleção aqui de Poços de Caldas, a gente representou o Brasil no Mundial, foi em Las Vegas em 2016, então é bastante história, bastante conteúdo mesmo. Eu vivi só da arte durante muitos anos, sabe? Eu tive que abrir mão desse tempo, desse espaço meu da arte para agregar outras coisas durante a pandemia. Sim. Que foi um momento onde a produção caiu muito, né? Então, de 2016 até 2019 eu vivi só de arte. Eu trabalho com dança de salão também, com hip hop. Então deu pra viver tranquilo só com a arte, só que aí com a pandemia a gente teve que reduzir muita coisa, né? Perdi muitos alunos, perdi muitos projetos sociais que aconteciam em escolas, né? As escolas fechadas, então algumas verbas pararam de vir do governo, do MEC e tudo mais, então prejudicou um pouco, sabe? Mas a grande maioria não tem esse privilégio que eu tenho. Eu acredito que eu sou um cara muito sortudo com a dança, porque, lógico, me entreguei bastante desde o começo, soube aproveitar as oportunidades também.
Então, a grande maioria não consegue, assim, realmente viver da dança. Tem que ter sempre um plano B ou plano A e a dança ser o plano B. Mas eu tive esse privilégio de viver só de dança durante muito tempo. Agora tem melhorado. A gente teve diversos projetos, né? Não só o Posso Curtir em Casa, mas a Lei Aldir Blanc, o projeto estadual também, que apoiaram, né? Que ajudaram essa demanda que faltou durante a pandemia. Mas eu fui bem privilegiado nessa parte. Eu consegui atingir, assim, um nível de satisfação em viver de dança, e é a parte mais gostosa, assim, também. Muito bom saber disso, e eu vou te corrigir numa coisa, você disse que é sorte, mas eu acho que foi dedicação que levou você aonde você tá. Conta pra mim agora desse último projeto aí, que é uma história. Sim. Ele é uma encenação e conta a história do hip hop, antes da gente encerrar. Esse último projeto, ele se chama O Contínuo das Danças Urbanas. E o contínuo já se diz por si só, né? A gente vai contar a trajetória da dança, falando um pouquinho da nossa cidade e um pouquinho do mundo. Então, o contínuo, ele seria uma trajetória com coisas que entram nele como se fosse um rio, e entram novas coisas que modificam esse rio. Então a gente tem o hip hop, é uma cultura que ainda é jovem comparada às outras danças, outros movimentos. Então ele recebe muita influência e está o tempo todo se modificando. Então a gente conta também bastante sobre a questão do sapateado, por exemplo, que influenciou no house dance, que é um estilo das danças urbanas. A gente conta sobre a música, a disco music, que é um estilo bem antigo que influenciou na criação do rap, na criação das rimas. Então a gente roda um pouquinho nessa parte dos Estados Unidos, que querendo ou não foram os precursores, e traz aqui para a cidade falando de lugares onde aconteciam as danças antigamente. Por exemplo, existiam muitas baladas que o pessoal se reuniam para competir, para dançar. O pessoal me conta, né? Eu mesmo não tive o privilégio de participar, mas Overnight, Carinhoso, e antigamente tinham regiões da cidade que formavam grupos para competir nesses lugares. Hoje em dia tem alguns movimentos acontecendo também, que tem a Festa Black, que é um movimento bem forte aqui na cidade, que reúne essa galera do hip hop para tocar essa energia e tudo mais. Mas antigamente era ainda mais intenso essa questão da rua, sabe? Hoje em dia a gente privatizou bastante, então a gente não tá tão na rua assim, o que é bom também para agregar valor, né? Então a gente conta bastante sobre isso. A gente conta também sobre as dificuldades que a gente passa, né? Inclusive eu tô com a camiseta do nosso projeto aqui, que é um dos figurinos, e ela foi feita à mão, porque a gente conta essa história no nosso espetáculo, porque eu já passei por isso várias vezes, a gente tem que ganhar camiseta de algum patrocinador, de alguma empresa. Essa aqui inclusive era um uniforme de uma empresa que cedeu pra gente, e a gente fez a pintura por cima. Então a gente conta essa história também, essa necessidade que a gente tem de figurino, e a gente sempre dá um jeito, e a gente arruma alguém ali pra fazer um grafite pra gente. Isso aqui quem fez foi a Júlia Lago, que é uma amiga minha que trabalha com isso e tal. Então a gente conta um pouquinho de tudo isso. Então, a hora que o pessoal desligar aqui do nosso programa, vai lá no Posso Curtir em Casa para assistir o espetáculo que tá lá, né? Já tá lá. E o de lá ele tá resumido porque a gente guardou o completo para ser presencial. Então o de lá tá bem enxugado, com alguns detalhes de cada coisa, mas vai ter o presencial que vai ser dia 20 de dezembro lá na Urca, à noite, às 8 horas. Guilherme, super obrigada pela sua participação, e eu posso dizer para vocês que nós abrimos o nosso programa com chave de ouro. Nego Moura é um compositor e multi-instrumentista mineiro que iniciou o lançamento do seu trabalho autoral no ano de 2019. Camará, seu primeiro single a vir ao mundo, é o conceito primário de sua obra. Nego Moura, eu acho melhor você começar a contar pra gente a sua história, porque senão eu vou precisar de uma colinha aqui, porque tem muita história pra contar. Tudo bem? Tudo bem, Tânia, tudo bem, todas as pessoas que nos assistem aí, licença para chegar. Pois é, eu comecei a escrever mesmo a partir de 2006, mas eu fui lançar mesmo meu primeiro trabalho em 2019. Eu passei 2018 gravando com o David Santos, um grande produtor musical de cidade, instrumentista também. E a partir daí eu não parei mais, né? Camará, como você mesmo falou, é a tônica da minha obra, porque o camará, você vai ouvir essa palavra em alguns lugares específicos, por exemplo, em músicas de capoeira,
mas camará também é uma plantinha que chama lantana camará. Mas para nós, na obra, camará representa aquele que liberta o outro, aquele que acredita no outro, né? E a partir disso a gente foi construindo essas narrativas musicais e poéticas, né? E agora estamos no segundo trabalho. E depois de Camará veio o Samba Sem Você, que é um single também, e aí veio o disco Ladeira. E aí depois disso, nesse ano de 2021, a gente deu início a um novo trabalho que tem aí como a tônica dele falar desse Camará, mas a obra permeia mesmo para desmistificar as religiões de matrizes africanas, né? E para somar na luta antirracista. Nosso álbum ele é praticamente um manifesto antirracista, né? E anti-intolerantes. Nós somos intolerantes, somos intolerantes. Então, a gente quer provocar um sentimento de novas percepções, né? Dar oportunidade das pessoas que tiverem contato com a nossa obra de ter um outro olhar sobre as religiões, sobre o outro, né, com quem você convive, sobre as pessoas que a gente cita que são invisíveis, né, as pessoas que estão aí nos servindo, às vezes um lixeiro, enfim, uma pessoa que limpa o chão que você passa, e poucas vezes a gente mal cumprimenta essas pessoas e tratam elas como dignidade, né? A história do Brasil, bem ou mal, foi construída pelo negro, né? Quem construiu o Brasil foram os negros, né? Até onde a gente estuda, né? Não chega muita informação, né? Normalmente os europeus são colocados num pedestal, descobriu o Brasil, Portugal, aquela coisa toda, mas a realidade é que foram arrancados diversos negros da África para vir trabalhar aqui no Brasil, né? E trabalhar sob muita pressão, sobre muita tristeza, sobre muita dor, né? Então, a história do Brasil, ela não é uma história de orgulho, né? Foi construída em cima de muito sangue, né? Foi construída em cima da tristeza dos outros, né? E o que me deixa mais intrigado nisso tudo é porque alguém se acha superior ao outro, independente da cor, né? Porque a gente vai para o mesmo lugar, a gente pode não estar no mesmo lugar, mas vamos todo mundo para o mesmo lugar, e isso é uma certeza que a gente tem. Isso é o que me intriga, né? E eu venho tentando buscar, eu e os meus, não só a dizer isso, mas a viver isso, né? Ser mais plausível com as pessoas, ser mais tolerante, ouvir mais, né? E principalmente ouvir os nossos ancestrais, né? Muitos que ainda estão vivos, outras pessoas não têm esses ancestrais para dividir esse conhecimento, mas ainda existem muitas pessoas dispostas a dividir esse conhecimento ancestral conosco, né? Eu acredito que os mecanismos de incentivo são muito importantes, são assim, hoje, né, com a pandemia principalmente, foi o que salvou muita gente, né? No nosso caso, a gente investiu em produção, né? Nós buscamos o tempo todo levar excelência para aquilo que a gente está fazendo. Porque é aquilo, né? Você pega para fazer, o mínimo que você tem que fazer é bem feito, é justo, né? Até com você mesmo, para você olhar para aquilo e falar, poxa, eu que fiz com os meus, tá aqui todo mundo de mão dada, vocês estão felizes, nós estamos felizes, é isso aqui que a gente queria. Então, eu acredito que a nossa realização pessoal está em ver isso, que a obra está se expandindo, ela está ganhando corpo e ganhando caminhos, né? E, poxa, ir para Belo Horizonte, a convite do próprio secretário, porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente fez o pré-lançamento de um clipe lá no ateliê da Dalmone, né? No Ziriguidum. E nessa ocasião ele estava por aqui, o senhor Leônidas Oliveira estava por aqui. E ele ia passar lá para ver o ateliê dela, porque também tinha uma exposição que era do Lab lá, e o nosso projeto coincidentemente também era, né? O disco é do Lab, né? Mas o clipe nós fizemos com recurso próprio, tá? Esse clipe foi um clipe realizado com recurso próprio. E aí o Leônidas teve esse contato com a obra, e na ocasião eles já estavam organizando, né, junto com o Adriano,
que é o presidente do CONSEC, né, do Conselho Estadual de Cultura, o primeiro encontro afro-mineiro, que era para, pela primeira vez em Belo Horizonte, que a afromineridade realmente ocupasse o espaço do Palácio das Artes. Né, que só de falar palácio parece que os pretos sempre são serviçais, né? E não era isso, né? Nessa ocasião foi a tônica ali, todos os movimentos culturais das cidades que participaram, movimentos de capoeira, congada, folia de reis, danças afro-religiosas, enfim, uma gama de artistas assim como nós que foram representar as suas cidades. E a gente teve a honra de ter sido convidado para abrir esse encontro. Não por acaso, né? Porque a música Pra Sorte do Branco é um manifesto antirracista, né? E, sem dúvida, eu acredito que a gente, né, conseguiu cumprir a missão de representar a cidade. Nós levamos também a historiadora Tita e a dona Augusta, e elas representaram também a cidade naquela ocasião na mesa de debates. Então foi um dia riquíssimo, assim, para que pudéssemos ali com humildade estar fazendo jus ao que nos foi confiado, que era representar Poços de Caldas. Nego, eu poderia ficar aqui mais horas e horas falando contigo, porque eu sei que além da sua obra ser sensacional, desse propósito maravilhoso que você tem através dela, mas olha, eu te prometo, diversidade cultural não vai acabar por aqui. Eu falei, gente, eu estou abrindo esse programa hoje com chave de ouro, chaves de ouro. Obrigada, amigo. Assim como o ar me parece vital, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você. Rodrigo, super obrigada por estar aqui conosco. São só 35 aninhos de experiência, então conta só, dá umas pinceladas, porque senão nós vamos ter que ficar 3 anos aqui falando dos seus projetos. Tudo verdade, bem, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por estar aqui, pelo convite, por estar aqui junto com você nesse papo muito legal. A gente já se conhece há muitos anos, né? Da vida mesmo, das artes em geral. E muito obrigado pelo convite. Rodrigo, conta um pouco pra gente desse último projeto que entrou no Poços Curte em Casa. Nesse último que a gente enviou, é um projeto de voz e violão que eu faço com o meu irmão, que já é o guitarrista da banda que eu canto, que é a Viva La Vida. E a gente pensou em fazer esse projeto e lá atrás a gente apresentou isso na Casa da Cultura como uma ideia. E essa ideia acabou passando, a gente começou a se apresentar nas faculdades, em festas particulares. E é um lance de resgate, ainda que não precise ser resgatado, porque o rock dos anos 80 continua muito presente ainda nas rádios e mídia em geral. Mas é uma história que a gente faz com voz e violão de bandas dos anos 80. As bandas de Brasília, Rio e São Paulo principalmente. Então pega desde Capital, Legião, passa por Blitz, Barão Vermelho, Paralamas, Ira, Traje a Rigor, Lobão. A gente dá uma misturada geral. Eu conto um pouco da história desses artistas, de como eles começaram no final da década de 70 para início de 80 e como que houve essa história toda do rock, o pop rock brasileiro e a influência toda que ele teve do rock inglês. E aí, quando surgiu essa ideia, eu dei um toque no meu irmão, porque, por incrível que pareça, antes da gente ter essa banda, que é a Viva La Vida, nós ficamos 20 anos sem tocar juntos. Cada um por um lado, trabalhando com as suas coisas musicais. E aí em 93 a gente pensou e sentamos e conversamos, vamos montar outra banda, montamos Viva La Vida. E do Viva La Vida surgiu esse projeto que é o Pop Brasil 80. Lidamos com tudo como adultos, mas as ideias são muito diferentes. Então a gente junta as duas ideias e segue em frente, porque a gente se entende, a gente confia no outro, a gente sabe da capacidade de um ou do outro, né? Então é muito fácil. Nesse ponto musical é muito fácil. Essa história de não apenas cantar. Eu fui virando um monte de coisa. Chegou um momento da minha vida que eu estava marcando a agenda de músicos em restaurantes e bares da cidade. Eu comecei a fazer essa parte burocrática, comecei a produzir bandas, comecei a organizar eventos. E em dado momento, junto com um menino que é músico também, que é o João Guilherme, nós criamos a Arte Poços, que é uma empresa para fazer projetos para outros artistas. Tem muito artista que ele só sabe subir no palco e tocar ou atuar. E essa parte burocrática é chata pra caramba, né? Convenhamos, a gente sabe disso. Então tem muito artista que não quer mexer com isso.
e joga pra gente. E nós fazemos isso. Muitas das coisas que estão no edital, nós não concordamos. Você quer passar por cima daquilo, mas está no edital. Se uma outra pessoa vai seguir, por que eu não vou seguir? Eu até já disse isso em algum momento em reunião de artistas, eu falei, eu sou contra esses editais, porque eu vim de um tempo em que o artista era contratado pela capacidade artística dele, e não pelo edital. Então, quando surgiu o edital, foi um lance de adaptação. Eu me adaptei aos editais e hoje eu levo tudo numa boa. Mas tem artista que não gosta daquilo e simplesmente não segue em frente. Eu sou muito grato à Secult e à Prefeitura Municipal e também à Secretaria de Turismo pelos eventos e pelos editais que eles criam, porque é para abraçar vários artistas. E essa ideia de abraçar vários artistas nos editais, ele contempla artista novo e artista mais velho. E eu acho isso muito interessante. Basta ler, basta, como você disse, interpretar tudo aquilo e entender que você não é melhor que um artista que está começando enquanto leitor de edital. Vocês estão no mesmo barco. O edital é para todo mundo. E aí acaba que talvez tenha um outro lado de que a parte artística fique nivelado por baixo ou médio. Mas no sentido burocrático, no sentido edital, nós somos todos iguais. Nós temos os mesmos direitos. Podemos dizer que esses editais são bem democráticos diante de tudo que a gente está vivendo. Vamos falar que tem um tanto de mimimi, né, em várias áreas. Sim. A democracia está implícita nesses editais. A democracia está implícita nesse editais, sem dúvida. Sem Com dúvida. certeza. No momento em que a palavra democracia ficou muito jogada ao léu, porque é muito fácil ser democrático com a minha opinião e não aceitando a do outro. Isso não é democracia. O edital é sim democrático. Gente, eu estou muito feliz com a reestreia do programa Diversidade. Ter tido a oportunidade de falar com um músico com 30, eu tô até gaguejando aqui, com 35 anos de estrada, eu sou uma privilegiada. Fiquem agora com a entrevista que eu gravei com Vitor Imese, falando sobre tecnologia na cultura. Oi, Tânia. Há um tempo atrás eu tinha realizado já um tour virtual dos pontos turísticos da cidade, dos principais pontos turísticos, Descubra Postos 360. Aí, com a pandemia, veio a ideia de a gente realizar um tour do museu, para mostrar todo o acervo e para o pessoal, até mesmo os pós-caldenses que não têm acesso ao museu, poder estar conhecendo tudo que tem lá. O equipamento utilizado é uma câmera 360 graus, que ela já é específica para esse tipo de trabalho. E em cada ponto do tour são realizadas 3 fotografias. E a gente mescla essas 3 fotografias depois para formar um ponto de 360 graus. E depois, após processamento, na ilha de edição, onde são feitos retoques e depois montado todo o tour virtual. Com certeza a tecnologia auxilia muito para quem trabalha com audiovisual, né? No caso específico da fotografia, com a evolução, assim, ajudou demais, né? Eu comecei com filme, né, fotografando com filme fotográfico, e assim, o fluxo de trabalho e o custo era muito alto, né? A gente tinha os filmes de 36 poses, né? Então a gente tinha 36 ali fotografias para poder fazer e depois todo o custo de revelação. Se a gente quisesse passar isso para um computador, a gente tinha que digitalizar o filme ou escanear as fotos impressas. Então, com certeza, no caso da fotografia, no vídeo também, né, no audiovisual em geral, a tecnologia auxiliou demais, assim, foi assim, de grande valia, até mesmo para a divulgação das próprias imagens, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de estar postando uma imagem e muita gente tendo acesso a isso, né, no mundo inteiro. Então, com certeza, a tecnologia assim, veio para auxiliar muito o trabalho de quem produz o audiovisual. Então, com certeza, a tecnologia é uma grande aliada da cultura, assim, fez diferença nesse período de pandemia que a gente viveu, né? E vai continuar fazendo, né? Pela facilidade de acesso e pelo alcance que tem de muita gente. Então isso é fundamental. Tânia, quero aproveitar e agradecer você pelo espaço cedido, pela oportunidade de estar falando.
Parabéns pelo programa Diversidade Cultural. Você é uma pessoa assim excepcional, que eu tenho muito carinho, assim, é uma fazedora de cultura, é uma pessoa muito importante na cultura, que há muitos anos faz a diferença nesse meio. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela equipe, um abraço, obrigado. Eu não poderia deixar de reservar um tempinho no Diversidade Cultural com Tânia Mara para falar do apoio que eu tenho da Prefeitura, da Secult e do prazer que eu tenho em conseguir publicar os meus livros, fazer os teatrinhos de fantoche e agora ter a oportunidade de mesclar tudo isso com artistas locais, com gente que faz a cultura em Poços. Pessoal, é um prazer enorme poder trabalhar com cultura na minha cidade. Eu viajo muito e eu sei que não são todas as cidades por aí que têm essa preocupação com a cultura local. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nossa ideia foi mesclar ideias, questões e opiniões de quem faz a cultura Poços Caldense. Até o próximo!